e vamos conhecer hoje uma nova história. Vamos ver se eu vou conseguir. Será que eu vou conseguir, gente? É a terceira vez que eu tô abrindo essa live pra ver se eu consigo chamar minha convidada. Não estou conseguindo. Deixa eu mandar aqui pra ela essa live. Vamos ver se agora vai. Aceitei seu convite, Taina. Vamos ver se vai agora. Eu não consigo te convidar e aí aceitei seu convite e não foi. Ai, Agora foi. bom dia, tudo bem? Bom dia, Mari. Tudo? Queria te agradecer por estar aqui, por aceitar o convite. Desculpa. Obrigada pelo convite. É Deu uma honra certo. estar aqui. Deu Eu certo. te, eu te, eu te conheci, eu acho que foi através da Paula Pontes, a terapeuta. Foi. E eu nem sabia que você era de Brasília quando eu te convidei, por isso que eu falei, gente, aí depois quando eu fiquei sabendo, eu falei, dá pra você ir no meu podcast, porque o podcast é aqui em Brasília, e eu fiquei super feliz de você estar aqui. Sim, Foi uma coisa assim que o Senhor tem colocado no meu coração de fazer essa devocional e de conhecer pessoas novas, né? Eu vejo que a internet, a rede social de maneira geral, ela tem os lados ruins, mas tem os lados maravilhosos também, né? verdade. Poder Verdade. Tem que estar saber escolher, né? A melhor parte. isso. E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, quem é você. Então, bom Pode dia. falar. Eu sou Tainá, né? Sou mãe, sou casada já tem 12 anos, vamos para 13 anos. Tenho 3 filhos. Uau. Congrego na mesma igreja durante 12 anos. Eu até estava procurando, né, uma palavra para começar e, e me veio a mesma palavra que o Senhor já tem me falado essa semana, né? Deus de recomeços. Então, assim, eu sou Deus, desde quando o Senhor recomeçou na minha vida espiritual, eu tô neste mesmo lugar, sendo aconselhada pelas mesmas pessoas. Eu tô ali cuidando da minha família, né? Sendo cuidada, sendo tratada ali pela minha família. Eu moro em Sobradinho desde crianças, desde criança, mas assim, eu posso dizer que a minha vida começou tem 12 anos pra cá, né? O meu novo começo. A gente tá falando sobre um novo tempo, né? Uhum. Então, de 12 anos pra cá é uma nova estrutura, é uma nova pessoa, é uma nova, é tudo novo, né? Então essa sou eu. Trabalhava fora por um tempo, trabalhei fora por um tempo, depois o Senhor me chamou de volta para casa, de volta para a rotina, de volta para o cuidado no lar, de volta assim, para voltar para o começo ali, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, cuidar da casa, cuidar de si mesmo, né? E aí eu faço essa volta para casa depois de 7 anos trabalhando fora, que foi no ano passado. E para mim tem sido maravilhoso. Eu pensei que eu não e até achar estranho, mas para mim tem sido maravilhoso. Cuidar das coisas que o Senhor tem me confiado em cuidar, que são os filhos, é o esposo, é a casa, tudo que está Quantos anos disponível têm hoje seus para mim. filhos? Eu tenho um que vai fazer 20 anos agora em dezembro, que vai fazer 20 anos. Eu tenho a Helena, que esse é o Arthur. Eu tenho a Helena que tem 11 anos e eu tenho o Isaac que tem 10 anos. Ah, os dois são bem próximos, né? São um aninho de diferença. Que maravilha. E como é que foi isso pra você, assim, esse recomeço? Se você puder contar, sei que esse talvez não seja né, a palavra que você trouxe, mas eu acho que é importante a gente falar sobre como que a gente tem esse movimento de recomeçar, né? De
Sim, esse recomeço foi há 12 anos atrás, quando eu chego na igreja onde eu frequento, né? Eu venho de um passado muito turbulento, muito confuso, muito cheio de incertezas, cheio de traumas, de abusos, tanto físico como emocionais, muita coisa aconteceu Uhum. na minha vida. E aí Deus me faz esse convite para recomeçar, né? Dar um restart, resetar essa vida passada, porque ela estava falhando, né? A gente reseta algo que está falhando, que está dando problema. E o Senhor me faz esse convite para resetar a minha vida, que foi quando eu já ia para a igreja. Eu já frequentava os cultos, só que eu não tinha aquela experiência, né? Acredito que para você saber quem é Jesus, você precisa ter uma experiência com ele. E aí eu passo por uma depressão pós-relacionamento, pós-namoro. Passei por uma depressão terrível. E aí, passando o tempo, eu conheço meu esposo, conheço Jesus mais profundamente, conheço meu esposo. E aí começa os conflitos, porque a gente vem cheio de bagagem, né? A gente Uhum. vem carregada cheio de coisas. A gente não vem vazio para um relacionamento. Só quando a gente já cumpre o propósito certo. Tá em casa com os pais e os pais passam para o esposo. Só que no meu caso, eu tava cheia de bagagem, cheia de coisinhas, e o meu esposo também. Então, assim, você imagine duas pessoas cheio de problemas se unindo, né? Só que eu tinha uma palavra. Eu tinha uma palavra que eu lembro que uma irmã, ela olhou para mim e ela falou assim, Tainá, eu vejo você lá na frente com uma família linda, eu vejo você assim. E ela foi dando tudo que o Senhor mostrava para ela ao meu respeito. Quando o Senhor fala sobre isso, se você vê o meu cenário, assim, né, contraditório, porque você tá quebrada, você tá destruída, você tá numa situação tempestuosa. Então, né, você fica assim, meu Deus. E aí, diante desta palavra, eu caminhei por muitos anos nessa palavra. Todas as orações que eu fazia, eu falava, Senhor, se o Senhor foi quem viu, se foi o Senhor que viu, Pai, eu quero viver o que o Senhor viu, eu quero ter essa família, eu quero ter esse esposo, eu quero ter esses filhos, eu quero ter essa casa, eu quero ter essa estrutura, eu quero ser quem o Senhor disse, né, que eu sou. E Olha aí, que muito. chave poderosa essa que você está falando, porque é, é, essa questão da visão, né? Hoje em dia a gente ouve até o mundo coach, terapeuta, a gente fala sobre o mural da visão, sobre a gente ter esse Visualizar, né? visualizar. Eu li um livro que é A Quarta Dimensão, que é de um pastor Muito coreano. bom. Você já leu? E Eu ele vi um fala resumo sobre isso, dele. né? Ele fala sobre isso também, o poder da visualização, da gente. E quando a gente conhece até a palavra de Deus, ou quando a gente tem isso que você teve, né? Você ficou por anos com essa imagem, com essa visão, com essa promessa. Isso. E como isso é poderoso na nossa vida. Isso a gente não precisa nem ser cristão para saber como que é poderoso, isso tem muito poder. É muito poderoso. Porque se você for olhar para o seu cenário, você não tem como você reagir diante do cenário. Cenário de dor, cenário de vergonha, cenário de desonra, você não consegue caminhar. Aí vem Deus usando os seus profetas, usando pessoas, porque os profetas, eles são futuristas, né? Eles veem o que vai acontecer, né? Os Uhum, profetas, eles já viam Jesus, eles já declaravam Jesus. Então, assim, eles veem o que vem no futuro, o que vai acontecer, seja de correção, seja de bênção, seja de tudo, né? Então, sobre a ira de Deus, eles vêm falando de tudo. Então, assim, a gente tem que dar ouvido, a gente não pode perder esse tempo que o Senhor está falando conosco, seja para corrigir ou seja para abençoar, né? uhum. E aí, todos os dias eu falava para o Senhor, Senhor, se foi o Senhor que viu, se foi o Senhor. Mas diante disso teve muitos ruídos assim que veio para atrapalhar, né? Muitas coisas veio para atrapalhar.
por conta das suas crenças, das nossas crenças, que a gente vem carregando, que a gente vem se construindo, né? Eu fui construída numa família onde que a minha mãe, ela não é casada, eu tinha uma irmã mais velha que também não era casada, então, assim, eu conhecia pessoas ao meu redor que também não era casada. Então, assim, se eu tivesse base para lutar, tudo bem, mas eu não tinha base para lutar, porque eu não conhecia um casamento que tinha dado certo, né? Então fica muito mais difícil. Então, assim, vem o Senhor vem o Senhor e vem intervir diante de todas as minhas crenças e vem derrubando essas crenças, vem derrubando tudo que estava me limitando a viver esse extraordinário com uma palavra. E diante da palavra dele eu orava todos os dias, todos os dias. Olha aqui, ó, Conheci. você trouxe mais uma chave. Desculpa te interromper, Não, né? não, Porque eu tranquilo. vejo. E aí eu gosto assim que quem tá assistindo, gente, vai pegando essas chaves e coloca uma chavinha nos comentários, ou você anota uma palavra-chave. Ontem a gente tava com a missionária que ela falou, né, sobre o poder da gente anotar aí pra fixando. Isso, E eu já vi, exatamente. olha só, eu já anotei aqui, às vezes eu tô com a cabeça baixa, mas é porque eu anoto as coisas. Mas eu já anotei uma chave que você falou, que foi sobre os conselhos. Sim, Então, né, você tá num lugar cercado de pessoas que te aconselham, que te impulsionam, que te ajudam. E às vezes a gente tem que buscar isso de fora, às vezes a gente tem isso dentro de casa, às vezes a gente tem que buscar de fora. E também tem aqueles ditados que dizem, né, que às vezes a gente não escuta o que tá dentro, a gente precisa ouvir de fora. E verdade. a segunda chave, né, que eu falei que, sobre o que você eu já comentei aqui, é a terceira chave que você tá falando aí, que você até falou, às vezes se eu tivesse ido direto pro primeiro casamento e tal, mas mesmo assim a gente traz essa bagagem que são nossas crenças, o que a gente vivenciou em casa. Então, como é que eu Verdade, vou viver uma coisa que eu não conheço, que eu nunca vi, eu não sei, né? Pra mim é estranho, não verdade. é familiar, né? Então, assim, já é a terceira chave que você fala que eu anoto. E pode Pois, continuar, desculpa. não, não, tranquilo. E aí, diante disso tudo, eu conheço o ministério onde eu estou em oração, pedindo para o Senhor um lugar, porque aí eu já estava com meu esposo, porque nesse meio termo acontece tanta coisa, mas quero falar quando eu recomecei. E eu lembro que eu orava muito pelo meu esposo, eu orava muito, 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 muito. Porque ele sempre foi uma pessoa boa, né? Com a essência boa. Nunca foi tendencioso a ser mal, a ser um homem assim perverso, um homem que não provê. É um homem que sempre trouxe provisões para casa, um homem bom. E aí, é, eu lembro que eu orando por ele, e eu tenho um sonho com a minha mãe e com um irmão meu que faleceu. E eles falando todos os meus defeitos, né? Quando eu acordei, eu falei assim, Senhor, quem precisa recomeçar é eu. E aí eu começo a buscar coisas que eu precisava mudar. Eu tinha que parar de gritar, eu tinha que parar disso, eu tinha que parar daquilo. E eu comecei a focar em mim. E aí, os meus pastores, e tem uma pastora na igreja que eu falei a gente teve a festa da igreja e eu falei sobre isso, que ela me deu um tratamento personalizado, que eu ia lá na casa dela e ela cuidava muito de mim. Ela falava, Tainá, você tem que mudar, Tainá, muda, faz isso, faz aquilo. E ela foi me moldando assim. E uma coisa que é bom quando a gente está vivendo esse recomeço, é você ser humilde para você aprender. Porque assim, eu podia falar bem assim, não, mas eu já sei disso, não é para. Pode, presta atenção, quando você vai aconselhar alguém, a pessoa fala, mas eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei. Então, assim, entre o ser e o fazer tem uma linha muito, né? Assim, você tem que colocar em prática, né? A Bíblia diz que quando nós temos algo que falamos e não colocamos em prática, essa doutrina é vã. Então, assim, é preciso colocar em prática. O verdadeiro testemunho, por isso que Jesus falava assim: eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. Uhum. Porque ele tava mostrando para nós que era necessário cumprir o que o pai estava designando ali, né? E os conselhos, colocar em prática os conselhos, isso vai te dar uma alta performance para você vencer tudo que você precisa vencer. Então, assim, tudo que ela falava, eu colocava em prática. Tudo que ela colocava, que ela falava, eu colocava em prática. Então, assim, a humildade, a submissão,
de quem é mais velho, né? A Bíblia diz que as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais novas, então justamente pelas experiências, pela sabedoria, antigamente não tinha tanta alimento e informação que nós temos hoje. Hoje em dia nós temos muita informação. Você sai obeso da internet, se você quiser. De tanta informação, de tanto derramar, assim, que tem gente que está recebendo e está derramando mesmo. E só que aí antes não tinha, as mulheres eram sábias mesmo, já nasciam com a sabedoria diante das experiências que elas viviam, né? E eu vejo assim, às vezes também que esse tanto de informação, de coisas, a gente fica perdido de para onde eu vou. E muitas vezes também a gente procura pessoas que são agradadoras, né? Assim, que É. agradam o meu ego, que falam o que eu quero ouvir. E aí eu curto um vídeo que fala o que eu quero ouvir sobre fala mal do casamento ou fala mal de filhos. E aí eu começo a ver só aquele tipo de conteúdo. Então, às vezes eu até falo assim para as pessoas aqui que me seguem, né? Se você quer seguir, ter um mentor, alguma coisa online, vá e siga aquela pessoa e faça o que ela fala, porque senão Isso. a gente vai sendo levado, né, pelo vento Fica de confusa, doutrinas. muita coisa, né? É E aí, muita quando você tem coisa. até uma pessoa, igual você falou, mentor mesmo, uma pessoa que estava perto de você, te mentoreando, Isso. a pessoa fala, essa humildade é muito importante, porque as pessoas hoje em dia tem gente que não quer nem fazer terapia, porque eu não quero ouvir o que o outro vai falar, eu não quero congregar porque eu não quero ser corrigido. Como é importante essa humildade, Isso. né? Exatamente. Exatamente. As pessoas, elas não querem muito se envolver, né? E elas estão se envolvendo com o quê? Com a própria vida delas, que ali faz parte da vida dela, pro crescimento dela. E nessa época, Deus ele foi tão lindo que ele não, nessa época eu não tinha nenhuma amizade. Eu nunca fui de muita amizade. E nessa época eu não tinha nenhuma, nem pra contar, nem pra dividir as dores. E isso foi, eu tava até falando com o meu esposo, que isso foi tão importante porque para esse tempo, né, que eu vivi, porque eu coloquei tudo em prática, eu não tinha uma segunda opinião. Não tinha. Não tinha uma segunda opinião. E eu lembro da minha mãe falando assim: você tá muito besta. Você, né, tipo assim, questionando a minha postura de silenciar diante de algumas coisas, que o Senhor falou pra mim silenciar mesmo. E aí eu falava assim, aí o Senhor falava assim pra mim: não é pra falar nem pra ela, porque ela vai agir como mãe. E hoje em dia ela é muito amiga do meu esposo, então assim, ela morre de rir, sabe? E nesse recomeço, Mari, eu vivi grandes transformações na minha vida, que a gente pensa que a gente tá prontinho, né? A gente pensa que o errado é o outro, mas assim, o grande recomeço na minha vida foi quando o Senhor falou, apontou os pontos que eu precisava mudar. E eu quis mudar, né? Essa é a importância. Eu quis mudar, eu quis ser uma mulher, ainda tô sendo uma mulher, ainda tô sendo moldada. Um dia eu falei bem assim para a pastora Paula Pontes, ela falou assim, eu falei, eu não sei se ela se lembra, eu falei, pastor, eu quero me batizar novamente, porque quando eu batizei eu estava tão amargurada, tão angustiada, ela falou assim, não precisa, porque a libertação, ela é diária, ela, né, até Jesus voltar, você vai se desfazendo. E aí, eu vejo isso hoje em dia, né, que assim, a gente vai é dia após dia, vai de glória em glória. Todos os dias a gente vai vendo o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos mudar. Então, assim, não perder o tempo desse recomeço, porque eu não perdi o tempo desse meu recomeço. O que estava disponível para mim, eu tava pegando. Era conselho? Era conselho. Era tempo ali com os meus pastores? Era tempo com meus pastores. Era tempo de leitura da palavra? Eu ia ler a palavra. Era tempo de jejuar? Era tempo de orar? Era tempo de quê? Tipo, eu não me envolvia mais com nada. Eu tava focada no meu recomeço. Na grande virada da minha vida, na grande virada de chave. E eu fico feliz que eu não perdi esse tempo, né? A gente vê mulheres que perdem muito tempo. Perdem muito tempo com ciclos, com coisas que já deviam ser encerrado, né? Já era para ter sido findado, já era para ter acabado. E ela está vivendo um novo tempo, um novo recomeço. E são mulheres que não se desapegam.
né? Não se desfazem daquilo do velho eu, né? Esse convite do recomeçar para mim era para mim desfazer do velho eu, das minhas experiências, do que eu tinha, do que eu vinha trazendo de bagagem. Porque eu me relacionei com uma pessoa, porque eu já conheço como é que tal pessoa vai se relacionar. E aí a gente julga, né? Aquela pessoa e não, Deus tem algo novo, um vinho novo para aquele relacionamento, para aquele, né, convívio. Diante das experiências que eu tive, das experiências que meu esposo teve, a gente podia falar assim: não, eu já sei como é que você é, não, eu já conheço homem desse tipo. Então, assim, não, o Senhor estava chamando para um novo recomeço mesmo, um começo e começar zerando, zerando uma paginazinha branca, limpa e escrevendo uma nova história do que é o nascer de novo, né? Então, Uhum. assim, a gente vê que hoje em dia muitas mulheres que a gente conversa, a gente vê elas perdendo tempo em não recomeçar, né? Em não resetar a sua vida, em não resetar seus altos conhecimentos, né? Igual você Eu falou. tava até comentando quando eu abri a live pela primeira vez, que a gente não tava conseguindo falar, que das coisas que a gente pode ver para perceber se a gente tá, né, vivendo coisas novas ou não, é quanto tempo a gente tá no mesmo problema, né? Porque às vezes a Isso, gente fica isso. anos, anos, anos e anos no mesmo problema. Às vezes mudam até os personagens, né? Mas são anos no problema financeiro, anos no problema conjugal, Exatamente. reclamando das mesmas coisas. Exatamente, exatamente. São, assim, eu tô falando mulheres porque eu acredito que o seu público seja mais, o seu e o meu, né? Mais mulheres, né? Que se envolvam nesses assuntos. Mas, assim, a gente vai conversar com mulheres que elas estão, assim, há ano com o mesmo sangramento, com as mesmas dores, né? Com as mesmas, né? Então, assim, passam-se os anos, passam-se os tempos, as estações mudam e a pessoa não muda. E aí é por conta, aí vai dizer que é por conta da geografia, é por conta do esposo, é por conta da esposa, é por conta porque o filho é assim, é por conta. E quando Jesus ele chama para ele, né? Joga para ele, fala assim, tem que dar para ali para Nicodemos, tem que nascer de novo. Ele tá dizendo assim que não há mais desculpa para você não mudar. Não há mais assim, tipo assim, você não, por conta da minha mãe, por conta do meu pai, é por conta da minha da minha genealogia, por conta disso, por conta daquilo. Então Jesus está falando assim: não há mais desculpa para você viver o velho, para você vestir a mesma roupagem de antes, né? Ter a mesma estrutura. Não, não, não. É tanto que ele fala assim: troque o fardo. Tem fardo, mas troque o fardo pelo meu, que é suave, que é leve. Então, assim, até nisso Jesus está dizendo: o que você carrega é muito pesado. É muito pesado, você não vai conseguir caminhar as 2 milhas. Se você for convidado para caminhar, você não vai conseguir. Então, Jesus faz esse convite. Então, assim, só que não é nada forçado, né? A gente está muito acostumado com coisas forçadas. Eu tô aqui, eu não consigo sair disso. Então, e Jesus não, Jesus ele vai só convidando para poder a gente querer, desejar mesmo essa nova vida. Só que é muito difícil até o ponto que você segura. Depois que você solta, o Senhor vai mexendo na sua estrutura, ele vai fazendo tudo novo, né? Então, assim, o que Israel fez naquele tempo foi perder muita coisa. Israel perdeu muita coisa de e Jesus e os profetas vinham falando, vai vir um, 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 que vai Jacó fala, né, isso lá em Gênesis 49, que o cetro de Jesus, que o cetro de. Lá em Gênesis 49, que ele vai dar a bênção patriarcal e ele vai falar sobre o cetro que não se apartaria de Judá. Né? Então, assim, já estava anunciando que viria um que seria permanente, que viria um que iria reinar. Então, assim, e lá em João 15 vai dizer sobre a videira verdadeira, sobre a gente permanecer, que sem ele nada nós conseguimos fazer. Então, assim, tem muita gente
muita gente funcionando que não consegue se manter, não consegue viver o novo porque não permanece, né? Vem as situações, aí aflige, aí a pessoa sai. Só que ela sai lá para fora, igual muitas vezes eu fazia, saía lá para fora e não consegue se manter, porque você já não faz mais parte daquilo. Então, assim, voltando para o recomeço, quando eu volto para Cristo e me insiro nessa videira, agora eu vou permanecer. Agora eu vou esperar o tempo da poda, agora eu vou esperar ser tratada, agora eu vou esperar ser nutrida, ser alimentada, agora eu vou esperar o tempo de florescer, eu vou esperar o tempo, né? O tempo de todas as estações, o tempo de tudo, porque a agonia é ficar firme, né? Muitos não conseguem ficar firme, permanecer, não consegue, não consegue. É difícil, é muito difícil mesmo, mas é possível. É possível a gente permanecer, senão Jesus não diria, né? Permaneçam em mim, permaneçam, ficam em mim. Então, assim, o que eu vejo, Mari, é pessoas assim que não se comprometem consigo, né? Se compromete com outros, se compromete com amigos, se compromete com os filhos, mas pouco se compromete consigo mesmo, pouco se compromete em se cuidar, em se tratar, em amadurecer, crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer, ter crescimento, né? E isso tem roubado o tempo das pessoas, porque elas pensam que está fazendo uma grande obra, cuidando do outro, mas você só pode dar para o outro aquilo que você dá primeiro para você. Você tem transformação para você, aí você consegue ajudar o outro. Você foi curada e você consegue falar sobre cura, né? Você consegue liberar a cura na vida de outras pessoas, né? Se comprometer com esses recomeços. Sim, a gente até sempre fazem aquela analogia do avião que cai a máscara de oxigênio, você coloca em você para depois ajudar o outro, né? É a Isso, função. E a gente, às vezes, eu uso isso até como desculpa, né? O cuidado com o outro para não se olhar, para não se amar. E o Senhor deixou claro que a gente tem que se amar para amar o outro. A gente tem exato. que se cuidar, né? Como você falou, a gente tem que se cuidar. E eu achei outra chave muito importante que você falou, que você teve uma visão, teve uma palavra, mas até falei isso, né, no podcast com a Paula, com a pastora Paula, que às vezes a gente fica esperando esse novo, sem fazer nada, ou perdendo tempo, né, rodando. Sim. E isso foi uma chave importante que você falou, que você foi atrás de me falaram que eu vou receber isso, mas você não esperou receber para fazer Não. alguma coisa. Você foi agindo enquanto isso, para você Isso, receber o que você tinha prometido, né? exatamente. Exatamente. É porque as ferramentas já está disponível, né? Eu não sei onde está agora aquela parábola que Jesus é falando sobre o senhor que tinha uma vinha, né? Ele tinha uma vinha e lá tinha uma figueira, lá no meio da vinha tinha uma figueira. E já fazia 3 anos que ele vinha colher frutos. Ele vinha colher frutos. E aí, nada, nada de fruta. Aí ele fala: não, a terra é boa, pode tirar, tira. Falar ali para o agricultor: pode tirar, ela não produz fruto. Aí o agricultor vai falar assim: não. Espera mais um ano, dá mais um ano, que eu vou fazer isso. Aí ele vai falando, né? O que que ele vai fazer com aquela figueira para que ela produza. Então, assim, o que que eu tiro dessa parábola? Ó, tem nascer de novo, tem palavra, tem o Espírito Santo. A terra é boa. A terra é boa. Então, assim, não há mais desculpa para que você não produza bons frutos. Jesus ainda vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira. Então, assim, ele está dizendo assim: quem está nele produz esses frutos. E aí tem uma palavra, eu até levei esses dias essa palavra, que ele vai dizer bem assim: que aquele ramo que estando nele não dá fruto, ele tira, ele corta, né? Quando você vai ver essa palavra no grego, essa palavra, ela tá escrito também levantar. Pela parábola,
e conhecendo os atributos de Deus, que um deles é ser misericordioso, até o ramo que está nessa videira verdadeira, ele não é, o Senhor ele levanta, porque a terra é boa, a videira é boa, a videira tem os nutrientes necessários, né? Então assim, não tem desculpa para me permanecer caída, não tem desculpa para me permanecer infrutífera, sangrando, viver no adultério, viver na mentira, viver no engano. Não há mais desculpa. Se eu estou nele, ainda que eu esteja caído, a forte mão e poderosa mão do Senhor, ela me levanta. Porque ele é o nosso agricultor. Jesus vai dizer assim: mas o pai, que é o agricultor, ele vem, limpa, ele poda. Então, assim, nós temos à disposição o pai que limpa, que levanta quando a gente cai. Que ele vai dando as instruções através do Espírito Santo para nos dizer o que devemos fazer, que é o nosso conselheiro, né? É o nosso. Havendo todas as palavras, o que o Espírito nos guia é tremendo. A gente outra hora estava falando sobre muitas informações, mas quando você vem para a palavra que pede para o Senhor, ele traz uma água fresca, uma palavra fresca para você falar, nossa, tantas coisas que eu ouvi, mas isso é diferente, isso é para mim, né? Então assim, então tem tudo disponível, a terra é boa. Por isso que no final, no juízo final, é, não vai ter mais, não tem mais desculpa. Aí sim vão ser retirados dessa videira, porque não tem desculpa para a gente não produzir. A terra é boa. A terra é boa. Então, se não tem mais motivo para a gente não recomeçar, para a gente não zerar a vida passada, para a gente dar um restart nessa vida que passou. Essa vida que passou, eu tinha muita. Porque, assim, como eu não via exemplos de casamentos, né, frutíferos e abençoados, assim, da minha forma de ver, e que a Bíblia vai nos ensinando na família, eu comecei a falar para o Senhor. Eu falei assim: Senhor, o meu vai ser. O meu vai ser. Porque tudo estava me sendo disponível, tudo. Tudo tava à minha disposição. Então é só se eu não quisesse mesmo, só se eu desprezasse mesmo a palavra, né, ali de conselho. Só se eu não quisesse mesmo. Só que não há mais desculpa. Não há mais desculpa de não recomeçar, de não começar de novo. Por conta. Eu lembro, Mari, que eu lembro que quando eu começava um propósito de manhã, estava orando, uma bênção. E isso é bom para quem tiver ouvindo aqui, que talvez se sinta como eu me sentia. E aí, durante o dia, eu falhava em algum momento, né? Porque eu estava em um caminho de libertação, transformação. E eu falhava. Aquele dia, para mim, eu não ia para a igreja, eu não queria mais saber. Para mim, tinha acabado, estava destruída, porque a gente pensa que é sobre os nossos sacrifícios. A gente pensa que é sobre nós. E não é sobre nós, porque Jesus, lá em João 15, vai dizer: sem mim, nada podereis fazer. Mas a primeira coisa que a gente faz é abandonar Cristo. Ah, não quero mais não. Ah, não vou mais não. Ah, não. Então, assim, isso, o inimigo, ele vai ganhando força. Ele vai ganhando só nas nossas atitudes. E aí, depois que eu venho e descubro a misericórdia do Senhor, o quão bom o nosso Deus é, e não é sobre nós, não é sobre o que nós plantamos, mas sobre a bondade dele. Jesus mesmo disse que não devíamos ficar preocupados com coisas básicas, roupa, comida. Porque se ele cuida dos lírios, se ele cuida da criação, ele cuidará dos seus filhos. Jesus vai dizer: vocês valem muito mais. Sim, é Então, verdade. pode falar. E eu acredito assim que a gente, como você falou, né? A gente não tem desculpa para viver o novo. E é verdade, a gente fica, mais ontem, mais o amanhã. E sobre esse desânimo, eu frequentei por um tempo Alcoólicos Anônimos. E essas Irmandades de Alcoólicos Anônimos, né, Alcoólicos Anônimos, eles também falam muito sobre isso, né? Às vezes, quando a gente tá mais desanimado, quando a gente pensa mais que não, é quando a gente mais precisa.
E eu até falo isso com meu namorado, às vezes eu tô nervosa, eu falo, ai, eu tô tão nervosa, hoje eu acho que eu não tô com vontade de ir. Aí eu vou. Aí, às vezes, quando a gente faz terapia também, a gente fica, ai, hoje eu acho que eu não tenho nada pra falar, não quero ir. Aquele dia é o dia que mais flui a terapia. Então, assim, como que a gente tem que ir lutando contra esses sentimentos, essas Exato, incapacidades, sentimentos de incapacidade, de, ai, eu já tô desanimado, desânimo. São coisas que nós temos que lutar contra, né? Lógico que tem pessoas que já estão no nível extremo, às vezes precisam de medicação porque estão num quadro mais complicado, que não conseguem reagir. sim, Mas a gente tem que ter essa luta diária, essa decisão, essa escolha diária exato. de lutar contra esses nossos sentimentos, né? Esses pensamentos que vêm. Exatamente. E, e aí, uma coisa que a gente tem que parar é pensar que é sobre nós, né? Sobre a nossa força, sobre a nossa inteligência. E aí, quantas vezes eu, assim, falhando, e aí eu ajoelhava no chão e falava assim: Senhor, eu falhei, mas eu quero começar de novo, agora, a partir de agora. E aí eu vi, assim, que eu ia me moldando à vontade do Senhor. E as quedas, as falhas, elas vão ficando menos. Vai ficando como se fosse um acidente mesmo, né? Assim, você não faz mais parte da sua rotina, porque você começa a vencer aquilo diante da misericórdia do Senhor, porque você vê que sem Ele, nada realmente você pode fazer. Não é sobre a sua força, não é sobre a sua bondade, né? É João que fala que do céu, nós não temos nada que do céu não é nos dado. Então, assim, até o que há de bom em nós vem do Senhor, né? Do Pai das luzes. Então, assim, enquanto a gente pensa que é sobre nós, a gente vai ficar se frustrando, vai ficar se chateando, vai ficar se amargurando, vai ficar se entristecendo, vai ficar fora, né? Fora da grande obra maravilhosa que o Senhor está fazendo. A gente vai ficar sempre nos tirando. E aí o inimigo vai sempre o quê? Ganhando espaço nas nossas vidas, ganhando espaço na nossa história. E aí vai ficar aquele ciclo. Aí eu não venço, eu não venço, eu não venço. Você não vence porque que você não decide, tem que decidir, igual você falou. E outra, porque você pensamos, como eu pensava, que é sobre mim, que é sobre o que eu faço, o quanto eu faço, o quanto eu me dou, o quanto eu oro, o quanto eu leio a Bíblia, o quanto. Não, eu tenho que ler a palavra do Senhor. Eu tenho que fazer, eu tenho que me dedicar, até porque eu preciso crescer em conhecimento, eu preciso entender o que está aqui. Mas assim, se eu tiver, é porque eu jejuei tanto tempo, é porque eu fiz tanto tempo, porque eu vou sempre estar pensando que é sobre mim, né? Então, na hora que eu caio como mulher, pra mim, tudo foi por água abaixo. Porque é tudo sobre mim, se é tudo sobre mim, então tudo que tiver na minha mão quando eu caio, vai tudo cair. Mas não, é sobre a misericórdia dele, é sobre a bondade dele. E sempre lembrar que nós estamos em uma terra boa, nós estamos em nós temos tudo que nos está disponível para viver o novo tempo. Tudo, nós temos tudo, né? Que está propício para a gente produzir, para a gente frutificar, para a gente ser frondosas e frutíferas, né? Não tem mais, não tem mais desculpa para não ser. É essa chave poderosa que você falou sobre nossas expectativas, né? Vamos colocar nossas expectativas no único que não vai nos frustrar. É. Porque a gente coloca expectativa no sempre, assim, a maioria das vezes a gente coloca no lugar errado, né? A Exato, gente coloca no, ai, quantas vidas eu afetei, quantas pessoas ficaram felizes, quantos meus filhos se desenvolveram e, enfim. E a gente colocando expectativas nos lugares errados, vem a frustração sempre, não tem como. verdade. E essa chave também eu achei muito lindo isso que você falou, né? Algumas vezes. Que e tem até uma passagem, né, bíblica que fala que o campo está pronto, né, para colheita. Até você Já falou estão muito disso brancos, sobre a né? Já terra. estão. Isso, sobre a terra que tá boa. Então, tem coisas boas, né, para serem colhidas. Tem. Jesus mesmo falou que nós ceifamos onde nós não plantamos. Nós não plantamos.
Nós não fizemos nada, aí a gente chega, já tá tudo. Assim, nós já nascemos e já vem tudo prontinho, porque um vai passando por outro, um vai passando por outro, porque alguém um dia fez, né? Alguém em Cristo Jesus fez. Então, assim, já tá tudo pronto, já tá tudo disponível. E lembrei de algo aqui, Mari, que quando eu decido amar o meu esposo, você falou sobre a decisão, quando eu decido amar o meu esposo, eu lembro que a pastora falou bem assim pra mim, ela falou assim, Tainá, ele não é seu filho, você precisa entender que isso é um casamento, você já falou, não já? Agora você precisa decidir amar ele. Eu falei assim, então tá. Ela falou, você sabe o que é decidir amar? Eu falei, ué, mas eu não amo, né, pensando, né? Aí ela falou assim, você vai decidir amar ele igual Jesus te amou. É aprontando e você amando. Você vai cuidar desse homem. E aí eu lembro que na primeira noite meu esposo dormiu fora, né? Ele dormiu fora de casa, dormiu no serviço. E eu fiquei, meu Deus, mas tá decidido, tá decidido. Então, assim, o cenário, quando nós decidimos, nem sempre está favorável. Os ventos não estão favoráveis, né? Muitas vezes. Só que aí tá decidido. E de quando você decide, você fala bem assim: agora eu me desfaço das minhas armas, porque até que eu lutei não deu certo, e agora eu pego uma armas novas, né, para lutar. E muitas vezes essas armas é o que? É o silêncio, a paciência, o amor, é os frutos do Espírito. E aí eu lembro que foi se passando o tempo, e essa arma, essa instrução e esse conselho foi tão poderoso porque o meu esposo, ele nunca tinha sido amado, de verdade. Era tanto que quando ele fazia o que ele fazia, ele já ficava querendo, tipo assim, embora. Agora eu vou embora. Aí vem alguém. Então, assim, decidir amar ele, ele sentiu. O primeiro amor de Cristo que ele sentiu foi através da minha vida. Porque, assim, esse é o amor de Cristo, né? Tipo, não é sobre você, não é sobre o que você está fazendo. É sobre quem é o amor que está em mim por você. E aí foi se passando o tempo, hoje em dia eu tenho um marido maravilhoso. Só que é fácil? Não foi fácil, né? Não foi fácil, foi bem trabalhoso, mas estava decidido. E diante dessa decisão, o Senhor, ele me deu tudo que era necessário para me vencer. Porque agora eu estava ouvindo a voz dele, agora eu estava recomeçando nele, agora eu estava nele, né? Então, assim, tudo que ele foi fazendo, todas as instruções que ele foi dando, foi sendo assim, a chave que eu fui abrindo isso, fui abrindo aquilo, sabe? Fui destrinchando ali aquele relacionamento, e aquele relacionamento foi, foi a grande transformação na minha vida. Uma mulher que consegue vencer nessa área, ela tá pronta para vencer muitas É coisas. verdade. Não é fácil. Porque não é fácil, não é fácil. É outro ser humano e você pensa assim, não, eu não preciso passar por isso, eu não vou passar por isso. Só que aí o Senhor, e é claro que dentro do coração do meu esposo havia um desejo de mudança, né? Havia um Uhum. querer, uma disposição. Só que era muito difícil para ele. Hoje em dia a gente conversa, a gente ri, ele fala assim, amor, parece outra pessoa, né? Eu falei, totalmente, totalmente outra pessoa. A O mesma coisa amor de nos transforma, né? o amor nos transforma. E Graças a uma Deus. coisa muito importante que eu acho bom se a gente reiterar, que a gente falou sobre os bons conselhos, sobre estar debaixo de uma palavra. E por duas vezes assim eu fiquei pensando. A primeira vez que você falou que sua mãe falou que você estava muito passiva, estava diferente, estranha. E eu fiquei pensando também, quando você falou, ah, minha esposa dormiu fora. Eu pensei, gente, quantas pessoas iam falar, nossa, que mulher doida, se fosse o meu marido eu faria isso, eu faria aquilo, É, sabe assim? Então, como que é importante a gente ter pessoas que nos aconselham bem, que, né, dentro, debaixo da mesma palavra, e a gente saber onde está o nosso foco, porque senão o julgamento dos outros, o pensamento dos outros, nesse mundo onde a gente ouve tantas coisas, fala, ah, larga esse homem, ou então, naquele momento, se for sua mãe, né, você não respondeu, não, a pessoa, ah, mas você tá muito, não, vai lá, fala, faz. Então, como que é importante a gente ter esse entendimento? isso, verdade. Ter pessoas, ter uma rede de conselhos, assim, que estão baseados na palavra, né?
Então, assim, nesse tempo foi muito importante as boas escolhas. De que eu sou muito grata ao Senhor, assim, pelo começo, pelo meu começo, porque eu falei assim, meu Deus, como vencer isso? E Deus, aquilo que a gente falamos, Deus vai disponibilizando. Quando você quando você quer a mudança, Deus vai disponibilizando, vai levantando pessoas ali que tá para aquele tempo, né? Para aquele novo tempo que você está vivendo. Ele vai levantando as pessoas, pessoas que você não conhece, mas que o céu conhece, né? A gente gosta muito de se aconselhar com quem a gente conhece, mas a gente tem que se preocupar com quem o céu conhece, o céu reconhece, né? Deus aprova esse conselho, Deus está nesse conselho. Então, isso tudo foi muito importante. E tudo isso eu levava em consideração. Eu filtrava, eu falava assim, é mesmo, eu que preciso mudar. Eu preciso mudar nisso. Porque assim, tem o tempo da gente mudar e tem o tempo do outro mudar, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Então, assim, aquele tempo do meu recomeço foi importante essa mudança, foi importante essa essa, esse povo se levantando para me ajudar, como os pastores, os líderes ali me ajudando. Então, eu fico muito feliz com esse começo que o Senhor fez. Muito, assim, meio que solitário, né? Meio que solitário, que você. Porque conselheiro também não é amigo, né? Assim, amigo de estar junto, de daquilo. Mas foi necessário até esse tempo sem os amigos. Porque você já imagina ter amigos, assim, tem gente que tem, tô falando no meu caso, nessa situação que eu vivia. Não ia ter tempo, porque a amizade é bom você ter tempo pra sair, pra você tomar um café, chorar junto, mas aquele meu tempo era tempo de guerra, tempo de lutar, tempo de. Sim, eu vejo que às vezes os amigos dão conselhos não tão bons, até por nos amar, né? Até por querer, Isso. O querer, caso da que minha nem mãe. sua mãe. Sua mãe não queria seu E, mal, não, queria. não queria. Ela Então, às vezes a queria. gente, até por amor, a gente acaba dando conselhos que podem estar contra o que você está tentando naquele momento. Exatamente. A minha mãe, o próprio Espírito me falou assim que ela me aconselhava como mãe, né? Não era porque ela não queria o meu bem, é porque ela estava querendo o meu bem tanto que ela queria me tirar daquela situação. E aí vem o Senhor e me fala para mim não falar mais, compartilhar mais nada com ela, porque eu chegava para minha mãe e eu metia assim, ó, falava. Mãe, ele é assim, e ela foi tomando, ficando chateada com ele, né? Não queria mais ver, não queria mais saber. E assim, eu tava atrapalhando até o relacionamento deles, que hoje em dia eles são como mãe e filho. De tão bom, de tão reconstruído, de tão assim, bênção que é o relacionamento dos dois. Então, assim, essa sabedoria das pessoas ter durante esse tempo, porque Deus ele vai falando, ele vai te moldando e ele vai falando, ó, faça isso, agora faça isso. É a nossa obediência que vai aumentar muito mais a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, porque a cada passo que eu dava, eu tinha muito mais sensibilidade. Eu estava muito mais acessível. Ou cada passo que eu dava, o meu coração estava muito mais maleável para ouvir, né, a voz do Espírito ali me conduzindo. E hoje em dia as pessoas, mas eu não escuto a voz do Senhor, porque não está disponível para obedecer. Quando nós não estamos disponíveis para obedecer, essa voz vai ficando irreconhecível, mas a gente não vai realmente, não vai ficando, não vai ficando sensível, né, a essa É, voz. eu vi uma vez uma comparação que eu achei muito legal, falando sobre a cachoeira, né? E quando a gente tá em um lugar cachoeira, a gente tá longe, assim, tipo, ouve aquele barulho, a gente ainda conversa e tal. Quando a gente vai se aproximando, você consegue ouvir mais do que aquele som. Quando você tá dentro da cachoeira, você não escuta nada de Que fora. forte, E, é isso e mesmo. que, às vezes, eu achei tão linda essa comparação, que às vezes eu até oro e falo, ai, Senhor, me ajuda a ouvir só o som, o seu som, né? Porque quanto mais próximo, mais profundo a gente tá Muito, escutando, é isso. mais alto e menos ruídos de fora a gente escuta, né? Exatamente. E era essa sensação que eu tinha e ainda tenho. Quanto mais perto e quanto mais eu me disponho a obedecer, mais ele. Eu lembro até hoje que eu queria fazer um negócio. Aí eu falando, Senhor, o Senhor não fala sobre esse negócio. Eu falo sempre. Você não dá ouvido.
Eu fico esperando o outro fazer, e aí eu falo, meu Deus, é verdade. Aí eu comecei a dar ouvido à voz do Senhor. Em algumas outras áreas, né? Não referente ao casamento, em outras áreas da minha vida. E Uhum. aí foi quando eu fui vendo que realmente vai ficando mais fluida a voz do Senhor, você vai sendo mais conhecida. Porque não é eu fico assim, falando até pro meu esposo, amor, não é possível que Deus fala com a gente, corrige a gente, não corrige outras pessoas. Isso não faz parte de Deus. Deus não é injusto. Deus fala e fala com todos. Mas Sim. quem é que dará ouvido nessa voz? Quem é que vai? Quem está Quem tem disponível para ouvidos obedecer? ouça, né? Exatamente. Que está falando, está falando. Está sendo disponível a voz do Senhor o tempo todo, né? Ai, Tainá, eu queria te agradecer por seu tempo aqui. Eu acho que foi um aprendizado, muitos aprendizados, né, foram declarados aqui. Eu quero que pedir para você que está assistindo, ao vivo ou gravado, tem muitas pessoas que passam no gravado, no YouTube, aqui mesmo. Você deixa um comentário sobre alguma chave que você teve, que você possa seguir a Tainá, também a mim, e se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, precisar de algum conselho, pode me chamar. Eu acredito que a Tainá também esteja disponível para isso, para esse tempo. E eu queria que você finalizasse pra gente, né, com todo esse amor que você trouxe, todo esse aprendizado, toda essa coisa boa que você trouxe de como foi bom esse novo tempo, como você tem vivido coisas boas, né? Se você pudesse finalizar essa live para fechar com chave de ouro, né? Porque a gente já foi maravilhoso. Muito obrigada. Ah, eu falei muito. Não, foi É, maravilhoso. Eu, mas eu assim, tô quero, impactada, eu adoro. eu quero muito agradecer, Mari, pelo convite, pela honra de estar aqui compartilhando um pouquinho, assim, bem resumido mesmo, porque a gente não tem tempo aqui, né, para poder trazer 12 anos de 12 anos de história, 12 anos de recomeço, 12 anos de muitas lutas e muitas vitórias. A gente não tem como, né, trazer isso, mas bem resumidamente mesmo, é, eu sou muito feliz pelo que o Senhor fez na minha vida, né? Não seria essa mulher que fala se não fosse o Senhor, porque o Senhor até nisso ele me tratou, né? Sobre falar, sobre me expressar. Então, eu só tenho que agradecer por essa oportunidade aqui pela manhã, poder estar falando a outras mulheres, falando a outras vidas, homens também que possam estar ouvindo ou vai ouvir ainda essa live aqui. E dizer que há tempo de recomeçar. É um novo tempo, o novo tempo chegou quando Cristo chegou, o novo tempo chegou junto com Cristo. Então, assim, Cristo, ele é um novo tempo na nossa vida, Cristo, ele é a nossa videira verdadeira. E sem Cristo, nada nós podemos fazer, nele está disponível o Espírito Santo, João 14, 26, e ele vos ensinará toda a verdade e vos fará lembrar das palavras de Jesus. Então, assim, tudo que nós precisamos para ser uma boa esposa, uma boa mãe, viver bem numa sociedade, está em uma congregação, está em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa vida. Sem ele, nós não podemos fazer nada. Tem muita gente funcionando sem Jesus, sem ser cheia do Espírito Santo que nos está aí. Jesus mesmo disse, né? Se nós somos maus, conseguimos dar coisas boas para os nossos filhos, ainda mais o Pai. Não vos dará o Espírito Santo? Então, assim, Verdade. é só pedir. É só pedir esse Espírito para que ele venha e te enche e te conduza por uma vereda reta, justa, né? Então, assim, é isso que eu quero deixar. Volte-se ao primeiro amor, volte-se a Cristo Jesus e comece de novo. Caiu, lembra-se que o Pai, ele é o nosso agricultor, ele nos levanta. Sempre que for necessário, ele vai nos levantar. Que seja que as quedas nas nossas vidas venham a se diminuir, venha a ser como um acidente, e se esse acidente acontecer, creia que o Senhor ele te levanta, clame a ele diante da misericórdia dele, do amor, do favor, da mão estendida dele. Nós estamos diante de um Deus bom, não é sobre nós, é sobre ele. Jesus mesmo deu testemunho, né? Bom, só um que é Deus. Então ele é bom, ele é bom, ele nos deu tudo que nós precisávamos ter para ter uma vida
abundante, frutífera, abençoada. E é isso, Mário, eu quero agradecer. Obrigada, obrigada a todos vocês que assistiram, estiveram até aqui. Quero te conhecer pessoalmente, vamos marcar para eu ir visitá-lo Vamos aí, sim. ou você vir aqui, ou a gente um dia marcar um podcast. Eu Vamos acho que eu vou sim, viajar vamos. agora no final do ano, tá bem corrido, mas ano que vem, Tá bom. tá bom? Tá Um bom. beijo, fique com Beijo, Deus e beijo, muito Mário. obrigada pelo seu Obrigada. depoimento. Tchau, tchau. Tchau.